Obrigado, Rainer. Eu gostaria de chamar os 3 participantes para aqui. Marcos, você quer sentar aqui? Bom, eu queria... começar... Bom, antes de mais nada eu queria agradecer. Eu acho que as apresentações foram excelentes e acho que deram assim, um panorama que eu tenho certeza que vai fazer diferença, seja para os alunos que estão trabalhando sobre o Rio das Pedras, seja para as demais pessoas que se interessarem em estar presentes. Eu queria retomar um pouco os 2 dias anteriores de conversas que a gente teve aqui para fazer uma pergunta a vocês. Na segunda-feira, o Washington, ele estava dando um panorama assim, sobre as transformações urbanas do Rio e quando ele falou sobre as intervenções em favela hoje, desde os anos 90, ele citou uma abordagem Beaux-Arts, uma abordagem das belas artes, né? Enfim, o que eu entendo que o Washington quis dizer com isso é que é um padrão de urbanização, que, enfim, talvez não seja restrito às áreas formais, mas é um padrão de urbanização, que é aquele padrão de urbanização no meio do século XIX, em que o Estado constrói redes de infraestrutura, provê calçamento, enfim. Ele trata assim, da qualidade ambiental do espaço urbano, da manutenção daquilo, quando isso é feliz, às vezes não trata da manutenção, mas depois disso ele se retrai. Ontem, a gente estava tendo uma mesa aqui sobre favela e desenvolvimento, e foi uma mesa interessante porque havia um certo conflito entre temas diferentes e entre participantes diferentes. E uma das questões, enfim, um dos oradores falou que o seu sonho era ver a favela transformada em bairro. No futuro de Rio das Pedras fosse transformado num bairro, que é o próprio nome do programa Favela Bairro, que está no coração da definição do programa Favela Bairro. Ao que o outro palestrante questionou e disse, mas por que a favela tem que virar um bairro, né? Enfim, a favela tem outras especificidades. Então, o que significa ser um bairro, né? Então, eu acho que a questão que eu quero que vocês comentem é um pouco essa, né? O que significa a transformação das favelas? E dentro desse conceito de que significa a transformação das favelas, que caminhos próprios, enfim, eu acho que algumas dessas coisas já foram até abordadas aqui, mas quais são os caminhos próprios que podem ser estabelecidos e investigados no momento de se promover a transformação desses territórios? E aí, eu acho que tem uma questão que é importante, e eu estava até conversando com o professor Kartik, que é a questão do sistema, né? De que maneira a abordagem sistêmica sobre as novas redes e as novas intervenções que são estabelecidas, de que maneira esses sistemas eles podem produzir não só a transformação, mas o sistema produzir, enfim, uma garantia de continuidade dessa transformação. De que maneira a intervenção urbana ela produz sistemas e não apenas intervenções, mas que esses sistemas eles próprios sejam capazes de engendrar transformações. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta para vocês. Quem quiser começar? Bem, acho que eu concordo com o palestrante que eu não vi, porque a favela é um bairro, ela não precisa ser transformada em bairro. As pessoas moram lá 20, 30, 40, aqui no Rio 70 anos, ela não tem infraestrutura, isso precisa ser feito.
precisa ser eliminado a área de risco, enfim, melhorar os espaços públicos, etc. Então, eu acho que esse padrão no Brasil ele tem que continuar. Ao contrário que muita gente propaga, as favelas vêm aumentando no Brasil. E o próprio censo ele é super questionável. Tem uma pesquisa da Universidade ABC que pegou os dados do censo e os dos municípios que fizeram plano habitacional. A diferença, no caso de São Paulo, chega a 100%, então cresceu. Então, eu acho que, claro, a gente deve investir em novas unidades habitacionais com projeto, urbanismo, etc., mas os bairros estão aí. E o Rainer fez uma apresentação muito legal. Eu acho que esse padrão que a gente tem convivido nas favelas é um padrão que eu gostaria de ver nas cidades todas. Um dia o Gilson, que é o presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis, ele foi me visitar, acho que era assim, 2 horas da tarde. Aí de repente ele falou assim: meu filho não voltou para casa, já tem umas 5 horas. Eu falei: peraí, Gilson, teu filho tem 3 anos de idade, vamos na polícia, delegacia, roubaram, sequestraram. Ele falou: não, ele deve ter ido visitar um amigo, parente. Isso num bairro classe média, ou condomínio fechado, você já chama Interpol, CIA, etc. e tal. Então, eu acho que esses elementos da sociabilidade cada vez são mais necessários no nosso país. A gente hoje vive crises de violência altíssima, etc. e tal, por essa perda da sociabilidade que é da gente criar esse padrão de segurança que não tem nos bairros mais pobres, não tem segurança em cada esquina, o pai vai com carro blindado, etc. e tal, para a escola. Isso não existe. Então, eu acho que tem muitos, são padrões meio intocáveis, que a gente poderia começar a pensar como é que isso poderia se reproduzir para as cidades brasileiras. Bom, eu primeiro queria parabenizar a apresentação aqui, esse olhar, do olhar de estrangeiro, né, sobre as nossas cidades, é muito estimulante, porque quem está trabalhando no dia a dia, ainda mais numa estrutura hierárquica muito forte, acaba ficando muito condicionado, né, na sua forma de olhar o seu objeto de trabalho. E eu acho que a apresentação que foi feita aqui, ela nos enriquece a todos, eu acho que até nessa discussão, né, o que é um bairro, né? Nós vimos imagens aqui e são os locais que a gente vive, visita e anda, locais de extrema, de muita vida, de muita dinâmica. Eu outro dia fui numa favela, que é considerada uma favela barra pesada, que é chamada Para Pedro, ali do lado da Ceasa, né? Ali no colégio, e a favela, quem passa na rua, assim, é apenas um paredão de um monte de casas e tal. Eu tive que fazer uma assembleia lá, né, para a gente iniciar o projeto, sei lá. Quando eu entrei na favela, eu fiquei extremamente surpreso com a quantidade de gente na rua, a quantidade de comércio funcionando. Tinha uma feira enorme, onde se vendia de tudo, desde cocaína, maconha, até CDs, e bonecas, e brinquedos, e comida. E estava lá, estavam os bandidos com as suas armas, estavam as famílias fazendo compra, não tem um bebê lá. E também foi muito diferente, mas a vitalidade, a quantidade de gente que tinha ali, música, tal coisa que a gente, quando olha um conjunto habitacional, né, olha um bairro de classe média, às vezes você sai na rua à noite, né, fica com medo até, porque não tem ninguém na rua e tal, e lá uma coisa de agito, de movimentação, e a dinâmica econômica, né, se vende, se faz de tudo, se oferta de tudo, é muito interessante. Uma discussão que a gente tem tido nos últimos tempos é justamente essa. Com toda a experiência da prefeitura, com tudo que já foi investido, muitas áreas
ainda há uma discussão de em que ponto essas áreas passam efetivamente a ser um bairro para a cidade, né? Existe hoje na prefeitura uma meta de redução de área de favela. Por enquanto, essa meta tem sido trabalhada no sentido da redução física mesmo, né? Pessoas que são retiradas da favela e áreas que são reincorporadas a áreas ambientais e tudo mais. E o que há uma discussão entre os técnicos e arquitetos é por que não considerar a redução de área de favela aquelas que já têm água, esgoto, drenagem, pavimentação e iluminação, porque são muitas que já passaram por um processo de infraestruturação, de consolidação, e que, obviamente, sob o ponto de vista formal, da morfologia urbana, são coisas como o Wagner mostrou aqui para a gente, né? Construções sem aquela racionalidade de um conjunto habitacional, mas com toda a vida, com toda a ambiência que essas pessoas estão acostumadas a viver e é onde a gente percebe que tem qualidade de vida. Então há um debate, né, em que momento as favelas, após a intervenção pelo deixam de ser favela, mas esse debate ainda é um debate muito atravessado por preconceito sobre o que é a imagem de uma cidade, né? O que é a cidade, o que é urbanizar a favela. Nós também lidamos aqui no concurso do Rio de Janeiro propostas que propunham terra arrasada, né? Demole toda a favela em prédios altos e tal, e uniformiza, né? Faz um genérico, a cidade genérica. E na época do concurso, essas propostas foram, porque o que é um bairro é muito variado, muito distinto, muito diverso. Né? Ano passado eu estive na Grécia, nas ilhas gregas, aí você vai a Santorini, aquilo lá não é um lugar legal de morar, né? Está cheio de rico lá, jogador de futebol europeu, lá, você vai ao Fama, Portugal, você vai em Toledo, na Espanha, quer dizer, são lugares totalmente diferentes uns dos outros e nem por isso deixam de ser locais agradáveis onde as pessoas se sentem bem, desenvolvem suas identidades, criam suas famílias. Eu acho que esse tipo de abordagem que o Ryan teve aqui, esses exemplos que ele nos trouxe, né, de imagens que mostram essa diversidade de possibilidades que existem nesses bairros, é algo que a gente tem que respeitar, né? Quando a Isabel fala das pré-existências, né? Quer dizer, existem situações que você precisa intervir porque determinado nível de adensamento, determinadas situações ultrapassam determinados estágios que passam a causar problemas para quem mora ali, né? O caso nós temos aqui, a favela da Rocinha, lugares em que, por exemplo, a tuberculose, alto índice de tuberculose, porque as habitações não têm ventilação, não têm iluminação, precisam de uma intervenção saneadora, mas não a terra arrasada, né? É o trabalho do arquiteto, né, de estar observando quem precisa de uma intervenção ou outra, mas sem romper com um padrão que é o padrão tradicional do tipo de ocupação. Eu acho que esse é um debate aberto hoje, aqui no Rio de Janeiro, em que momento nós vamos assumir que levamos as nossas intervenções num patamar que garante aos moradores qualidade mínima de vida e que aquilo possa ser considerado como favela, e não ter a visão de hoje de que reduzir favela é retirar as pessoas de dentro das favelas. Então, acho que a gente tem que rediscutir tem que ser dentro da prefeitura, tem que haver, e eu acho que a sociedade também, tem que haver uma rediscussão, né, de reconhecer as favelas com as suas morfologias próprias, com as suas dinâmicas próprias, como bairro da cidade, independente de serem morfologicamente diferentes de outras áreas que nós conhecemos. How to develop the favelas, how to find a system, what would be the system for future development? It's a quite difficult question. I would like to refer to two numbers that you showed, Elisabeth, in your presentation, that I find very interesting. One number is that 65% of the favela residents, they consider themselves as middle class,
And actually, it's not only that they consider themselves, there are numbers that say 60% of the people in the favelas are already lower middle class, classe C. And now in Brazil, classe C, the lower middle class, is the biggest segment of the population. So a big segment of the population lives in the favela. And the second number was there is a 30 billion reais turnover in the favelas. So this is something new, that favelas are important for the economy, right? And they are the location of the middle class. This changes a lot in the perception. But what does that mean for future development? Does that mean we just should now apply what we know from the formal city into the favela and project it and just say, okay, now that has to become formal? I don't think so, because the formal city also has a lot of mistakes, obviously. And also, you never would be able to project the standards of the formal developments, like, for example, in Barra da Tijuca. You wouldn't be able to project these standards in a sustainable way on the new class. So that's why I think the model for development in the favelas should be an alternative model. It should be a new model. And some aspects that I think are important for that is that we should take advantage of self-organization, which is strong in some of the favelas. So more development with participation, with cooperatives. We should take advantage of social networks. We should take advantage of compact urbanity. We should take advantage of diversity, multi-use programs. We should take advantage of the idea of growth. I already explained it. So all these things, I think they have to be combined with formal planning in order to create a new model, a new urban model that we do not know yet. I think that would be the question. Okay, so we have to give some space for the audience to ask questions, but I maybe can ask one. I mean, it was a great panel because you have a huge knowledge of the favelas, but also you are speaking for your colleagues and also your predecessors going back to 1948, the very first interventions. And I would only, and maybe this is because I'm a teacher, want to understand a little bit better what it means to have knowledge about favelas and maybe make a hypothesis. Because the assumption is that we know a lot about the formal city and we don't know about the favelas, and now we have developed knowledge. But you could say the reverse, that to the extent that the formal city is generic means, in fact, no knowledge. Knowledge is produced in the face of questions. Knowledge is not having answers. So the favela presents a series of questions to the formal sector which is operating without knowledge. So it's, for me, not a question of now we have expert knowledge in favelas. Actually, favela is an incubator of knowledge for the field. Even before we say that this knowledge will be applied in one place or another. This will be the beginning of the argument. And it seems to me if you take this a little bit further, it will be easy to say, well, of course you have a kind of political dynamic, because if it went from 6% of the city to 22%, and it's at 28% officially in Sao Paulo, maybe 40% unofficially, that's 40% of the votes. So basically you have a kind of political dynamic by which you could say the formal sector is now trying to be serious and caring about favela, but you could say it the other way around. Favela is gaining a strong voice, and so it's not so much that urban strategies are being placed into the favela, but favela is absorbing sections of the formal sector that are useful for itself. In other words, the intelligence that you described, and you are, three of you, like a trio singing love song to the favela.
I didn't hear the three of you, one serious complaint about the favela. Favela was democratic, cosmopolitan, self-organizing, diverse, beautiful, etc. And of course I agree, but this also means favela is intelligent. Favela is able to take from the city what it needs. And we can maybe push one step further. The favela, if we can use this word, which is, I think all of you were very careful to say, this word favela is too easily used because there's a huge diversity, let's say starting already with the difference between Rio and Sao Paulo, but favela is almost a name for diversity. I mean, self-organization is also a name for multiplicity of strategies. So favela is just a word for many things, but many things is also intelligence. Social networks is intelligence. In fact, universities only operate today as a kind of a system of social networks. So you could say that not simply that the favela is a word that is also describing a kind of political and economic reality, $30 billion of consumption, a huge proportion of the voting consuming lower middle class. But you could say that favela is sustainable. It is actually a very, very strong concept. So a generic city, we know perfectly, is not sustainable. So you have a situation where wealth and authority is on the side of a non-sustainable system that lacks knowledge and is trying to understand a system which is highly sustainable, highly agile, extraordinarily flexible, and is now eating the formal city, but eating it very strategically, very tactically. So for example, that incredibly beautiful, this is becoming a speech, this incredibly beautiful park around the edge. For me, and this has been the beauty of your work in Sao Paulo, it's easy to see that this is the production of the favela, not a gift from authority, but is a kind of organic production of the neighborhood, which is why all three of you insist on the community participation and all these mechanisms, the choice of the colors, the people living across the water thinking, yes, we will bring in this architect. So the question will be something like this. If I join you and we become a quartet singing love song to favela, I would add favela as a form of sustainable knowledge generation. In other words, a kind of a mechanism. And what I mean by this, you could say that there's a big difference between concepts of urbanization and concepts of city. And it seems to me city is something like this, like what we think of favela, and urbanization is something like we think of generic city. And city is simply a word for what it means to live together, to share. So city is the beginning of social media. It is a machine for producing a multiplication of communication channels between diversity of people. And so very well we know today that you cannot really think about a question without using a multiplicity of voices. The highest forms of knowledge operate in a form of social interaction and media, something that teenagers know perfectly, and those of us in the wheelchairs start to understand. So the favela is more than, seems to be more than a model of a kind of cosmopolitan dynamic that probably is gives us a better sense of our shared future. Probably we learn more about our own future in favela than we learn outside favela. But it is perhaps also a
kind of model of knowledge production. So I really want to go, this is a long preparation for a very simple question, which is this point you made, Elizabeth, about education. And in which way, for example, in which way could the knowledge of the disciplines of architecture, of urbanism, of political science, and so on, public health, make a serious contribution on the question of education in relationship to favela? Because perhaps this is the one aspect of the favela which we don't sing so happily. So do you have some thoughts about this basic question of education? Bem, a pergunta foi longa. A Janice Spellman, que é uma estudiosa americana, ela fez um estudo no Brasil nos anos 60, em várias favelas. E depois ela repetiu esse mesmo estudo com as mesmas famílias recentemente, nos anos 2000. O que foi a conclusão? Que a economia melhorou, as favelas tiveram integração, a infraestrutura melhorou, blá, 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 mas as famílias continuavam na mesma pobreza educacional, ou seja, os 4 filhos, nenhum ia para a universidade, que é o que continua mais ou menos acontecendo. Tudo bem que hoje abriram 200 mil escolas particulares e até tem certa acessibilidade. Então, esse para mim é um problema crucial. Ele não é um problema só da urbanização, acho que a urbanização é básica, porque se o cara pisa no esgoto, ele não consegue pensar em educação. Mas no Brasil não chegou perto, nós temos os piores índices de educação, claro, se a gente fosse comparar com Gabão, essas coisas, mas os piores índices de um país em ritmo de desenvolvimento. Então, a pobreza educacional e cultural na favela continua a mesma. Então, eu acho que os programas de urbanização, isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente avançou muito com diretrizes para projetos de urbanização. Acho que, embora a gente ainda use o modelo da cidade formal. Eu não sei se vocês sabem, esses dias eu dei uma aula no nosso curso lá na USP sobre o planejamento em São Paulo. O planejamento em São Paulo, ele tem uma influência. Um pouquinho foi o Corbusier e a outra é um senhor chamado Padre Lebré. É um padre, chegou da França e constituiu uma escola de planejamento que até hoje, você vai na Secretaria de Planejamento, você tem algumas pessoas trabalhando com o padre. Então, o Padre Lebré disse, a gente tem que fazer um diagnóstico, que a cidade é doente, o coração não bate, blá, 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 e a periferia, o lugar, não sei o quê. Então, criou uma forma de fazer planejamento que liga o movimento moderno, de fazer leis, etc. Então, que também a cidade formal não obedece. Então, eu acho que o caminho da universidade, das escolas de arquitetura e urbanismo aqui, deveriam ser esse. Questionar os padrões formais que a gente adota nas aprovações, planos urbanísticos, etc. e tal, aprender um pouco, ou bastante, com a informalidade, e nos projetos de urbanização, a gente ir aprendendo novas diretrizes. Por exemplo, você não precisa ter guia de sarjeta numa favela. Em Siena você não tem, na Grécia você não tem, as coisas são compartilhadas. E por aí eu acho que esse intercâmbio de conhecimento seria muito legal. E finalmente, acho que o terceiro ponto que agora também eu estou interessada é a questão da mobilidade. Então, a gente tem muito a aprender. Eu sou totalmente contra, vocês me desculpem, esses troços de botar, como é que chama? Cable car, não sei mais o que é, um objeto assim de, não sei. A pesquisa de origem e destino que saiu esse mês lá em São Paulo, ela diz o seguinte, a gente tem 12 milhões de paulistanos que usam carro próprio para se locomover diariamente, o que mostra que esse padrão de cidade não deu certo, tem alguma coisa errada. 13 milhões usam transporte público, metrô, trem, ônibus,
e 13,6 milhões andam a pé. Agora, você vai ver os projetos de mobilidade do famoso parque. Ampliar as vias para passar ônibus. Então, você não elimina uma pequena faixa do carro, você elimina a calçada. Fazer a terminal de não sei o quê, você elimina a praça. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa aprender, que as favelas resolvem bem isso. Caminhar não faz mal para a saúde, até ajuda a perder peso e fazer ginástica, etc. Então, os projetos podem ter situações de descanso, acomodamento, escadaria, até escadas rolantes também, em alguns casos. Então, vejam, são coisas que na universidade, quando eu falo isso para os meus estudantes, eles são politécnicos, o que é um problema grave já, né? O cara nasceu minhocão, eles acham absurdo o Rio demolido a perimetral, não sei o quê. Eu até comecei uma campanha lá para a demolição do nosso. Disse, não, mas não pode, o padrão é Brasília, etc, etc. Eu acho assim, não sei como é nos outros países, mas enquanto a gente não marcar esse padrão moderno, enterrar, fazer missa de 7º dia, de 1 mês, etc e tal, é muito difícil que os estudantes que são classe média aceitem isso. Então, esse caminho do mix eu acho legal. Well, we all love the favelas, that's why we were working with them, of course, but I think it's also clear what you're saying, Elisabeth. We need a joint venture between the favelas and formal planning. We need to introduce formal education, for example, and we have to raise the consciousness. But in the same time, if you ask what is the knowledge production in the favelas, I think it's a question that is little studied. There are little studies about that, because it's difficult to study. The knowledge transfer or knowledge production is based on what Spivak called non-archival knowledge. It's not documented, the way we, also in architecture, you produce plans, you produce documents and so on, and you can follow that. It's a way also to produce knowledge when you produce plans. In the favela, it doesn't exist, which causes problems, but it is also causing potentials, this kind of knowledge production from mouth to mouth, or I don't know, people see, they translate. We don't know exactly how this knowledge is spreading in a certain way, but I definitely think it's linked to networks, the way we relate to people, and the network ideas is also a very contemporary idea, and in this way I think another way of knowledge production that complements the kind of top-down form of planning is probably the model. Bom, esse tema foi colocado aqui da questão da educação. Eu não creio que essas barreiras à ascensão social estejam colocadas só para os favelados, né? Eu acho que quem mora em conjunto habitacional de periferia, tal, eu acho que existem, eu acho que as novas políticas afirmativas hoje no Brasil, o sistema de cotas e tudo mais, vai aos poucos modificando isso. No outro dia assisti uma apresentação do plano diretor da UFRJ, feita pelo arquiteto Pablo Benetti, né, que é o coordenador do plano diretor, e ele falou de como a questão das cotas, a mudança do perfil do estudante universitário na UFRJ mudou a concepção do plano urbanístico da cidade. Quer dizer, ele falou, há 15 anos atrás, que os alunos vinham do fundão, basicamente, de Tijuca, Zona Sul, Barra, de carro ou em determinadas linhas de ônibus. Hoje, o fluxo, a quantidade de novas linhas de ônibus vindo dos subúrbios, da Zona Norte e tal, fez com que eles tivessem que reequacionar a questão do transporte, né? A questão de parada de ônibus, quer dizer, tem uma série de novos equipamentos que estão sendo pensados em função da mudança do perfil do estudante,
que hoje tem muito mais afluência vindo de subúrbio, zona norte, de áreas que tradicionalmente não tinham tanta presença dentro da universidade. Eu acho que não é uma restrição unicamente da favela, mas é a restrição de todas as áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro, mas que eu vejo com uma perspectiva muito positiva, né? E nós temos um exemplo assim, que é muito interessante, que é na Maré, né, o SEASM, que já há muitos anos mantém um curso de preparação de alunos para a universidade, que tem um nível de aprovação assim, muito alto e tem, quer dizer, eu mesmo conheço várias pessoas nascidas e criadas na Maré, que são hoje engenheiros, são sociólogos, são antropólogos, em função dessas redes que existem na Maré, que dão suporte para as pessoas. Isso é anterior à questão de cotas, né? Só um comentário que eu ia fazer, todos nós aqui só falamos bem da favela, né? Não falar mal, eu costumo deixar que os outros falem mal. Né? Já tem muita gente falando mal, muita gente apontando problemas, e eu acho que a nossa perspectiva é de apostar no positivo, claro, reconhecendo que tem problemas, que tem a favela, na verdade, a Raquel Ronick uma vez falou, né, que a favela no Rio de Janeiro ela possibilitou a criação de uma sociedade mais integrada socialmente, né? Não tão separada, né? Não tão, pode ser em São Paulo ou outra cidade, porque as pessoas estão muito mais próximas, convivem nas mesmas praias, convivem no mesmo espaço, mas assim, por um motivo perverso, né? Que é a impossibilidade das pessoas terem acesso a uma habitação pela via ou do mercado, pela via social, mas que acabou tendo um resultado positivo, né? Criando um local, como um mapa aqui, que não há tanta segregação na cidade, né? Há segregação social, preconceito e tudo mais, mas pelo menos nos espaços públicos há essa possibilidade, né, de convivência entre os distintos classes sociais. Eu esperava, a esperança é que essa integração se desse por outros meios, né, e não por um processo que, na verdade, as ocupações resultaram da impossibilidade de terem acesso ao mercado formal. Mas é a cidade que a gente tem. Eu acho que a gente tem que aproveitar as potencialidades desse processo que nós vivemos aqui. So, I mean, I think we should go to the audience. I suppose, for me, education is mobility, not mobility away from your neighborhood, but a potential mobility within society. So, according to the theory that the favela is constructed in order to service the formal economy, which I think is a good and strong theory, although I think it's sometimes nice to reverse it and position the informal as an incubator of the future of any, as actually usually what was there before the city, not what comes after. My observation would only be, I think there is a relationship between the highest level of education, which will have to transform itself in the next 25 years, or universities, for example, will collapse like the newspaper as an honorable but irrelevant organization. There's a relationship between the highest forms of knowledge and that architectural transformation that will happen, and the potential of favela as a very dynamic contributor to intelligence, as has always been, as you're saying. And I think these two things are in some relationship that has not been understood. And so, in some senses, when we are here as university teachers and university students in the favela, in some way the analysis is self-analysis. Like you are looking at your own survival
I think favela will be perfectly okay without the university. Perfectly okay. I'm not sure university will be perfectly okay without the favela. I really don't think so. But we should go to the points. Vamos, por favor, ser breve nas perguntas. A gente vai rodar 3 perguntas e a gente volta para os convidados. Boa noite, eu sou Marcelo Fonseca, eu sou da Prefeitura da cidade do Rio. E eu vou tentar ser breve, tá? Porque eu fiquei muito estimulado aí com todas as declarações, mesmo porque eu acho que talvez a minha fala seja um pouco provocativa em relação ao que foi afirmado. Eu trabalho na Coordenadoria Geral dos Programas de Interesse Social da Prefeitura do Rio, cujo uma das suas atribuições é o programa Posto de Orientação Urbana e Social. Eu estou em Rio das Pedras há um ano fazendo uma pesquisa de campo, diagnóstico urbanístico ambiental, cujos resultados a gente pode vir até apresentar. Eu fico bastante preocupado quando estou no fórum desse, porque eu também já tive diversas vezes do outro lado durante a minha vida profissional, que defendia bastante a favela. Quando eu passei para o outro lado, isso muito recentemente aqui na Prefeitura dos 4 anos que eu pertenço a essa coordenadoria, eu comecei também a rever muito os conceitos. Eu fico muito preocupado quando um profissional diz que as nossas cidades perfeitas seriam melhores se fossem favelas, quando na verdade nós sempre abolimos a situação de uma cidade favelizada. A gente vê a praça aqui na frente, toda urbanizada, talvez não tenha a vitalidade de uma favela. Talvez as pessoas a gente esteja num momento de uma crise do padrão de consumo da cidade. A favela não é um lugar bom para se morar, a favela tem tem muitos problemas. Eu queria, assim, só para ser mais breve, pensar a sustentabilidade desses assentamentos na cidade, tá? Sustentabilidade em todos os sentidos, seja das redes, dos serviços, da própria cultura da manutenção. Nós temos hoje na favela reproduzindo todo o sistema de produção capitalista da cidade, tão perverso quanto. Tá? Nós temos situações conflituosas, essa boa convivência entre os vizinhos, sinceramente, eu ainda não encontrei. Nós temos muitos conflitos de vizinhança, nós temos conflitos de propriedade, elas podem ser, as pessoas e as comunidades podem ser muito afetuosas quando há um interesse comum, quando elas começam a ter a sua liberdade, sua independência, os conflitos são como uma sociedade comum. Tá? Então, há muitos problemas, eu fico muito preocupado como arquiteto, acha que as cidades ideais são favelas, eu fico bastante, assim, desestimulado e pensar que essa situação pode vir a ser reproduzida e transformar as nossas cidades num movimento inverso da nossa cidade virar em favelas. É isso, tá? Eu tenho várias informações sobre a questão de Rio das Pedras, Rio das Pedras tem uma vitalidade impressionante, nós temos uma economia fortíssima, tem um comércio vital. Eu posso, assim, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que é uma favela que deu certo, é uma favela que iniciou com um assentamento, com moração e deu certo, mas não poderá ficar assim, tá? As pessoas vivem muito mal, há conflitos, a autoconstrução é muito perversa. Eu também fico triste por ter sido também professor da universidade, tenho uma participação, num momento como professor da universidade, professor de projeto, e o arquiteto deixar a capacidade de projetar, de construir seu espaço delegada às pessoas que elas, na verdade, são muito criativas, sim, são estratégias de sobrevivência. E eu fico também, assim, decepcionado em pensar que muitos de nós aqui de classe média, quando chegamos em casa, não temos elevador para subir no terceiro andar, quarto andar, que acabou a luz, nós ficamos muito chateados, ligamos para o síndico, quando falta água, quando falta esgoto, quando o vizinho lá tem a infiltração da nossa laje, e pensar que as pessoas vivem isso diariamente. Eu não posso pensar que isso é viver em qualidade de vida. Yeah, but I have to react to this because in a way what you said is great, and in another way it's not, because no one here said that the city should be like a favela. These people dedicate their lives to working in favelas, not with the idea that it is the paradise. So it's a little bit too easy for you to say, oh, I don't want to hear that the city should be like the favela.
what's being said, I think, and maybe we should all speak differently, is there are qualities in the favela which are the key to the city's future. And these are something to treasure, surrounded by the problems. But there are these qualities, and if you don't pay attention to those qualities, it will not be such a positive scenario, a kind of, let's say, middle-class city, infinitely middle-class city. You can even say that a lot of the United States has experimented with the kind of image of a serviced environment. It's absolutely not sustainable. And the people with the elevators, they are also committing suicide. They are also in deep, deep distress. So for me, it should be possible to say of favela, there are some things here as architects to respect, to honor. And those things can be keys to the shared future. I think this is important to say. But I don't know whether to sort of applaud, because I of course agree, but it's important to understand really what is being said. What is not being said is, this is not like, oh, look at the Italian Mediterranean city, how nice it would be that the whole life would be like that. No. It's just that there is forces at work in the so-called informal sector, which, as was pointed out, are highly formal and offer clues of possible futures for cities. But this doesn't mean city becomes favela. In fact, the word favela is precisely used to draw a line. And I'm sure the main anger here is for the line. And about that line, we are for sure together. We're just reacting very quick. Eu também, uma coisa que eu queria que a gente passasse, porque se a gente entrar num debate unilateral, bilateral. Uma outra pergunta, assim, já que nós temos assim, pessoas de várias partes do mundo, aqui, da América Latina, eu queria saber também qual a diferença da favela brasileira de outras favelas, porque eu já viajei um pouco. Eu conheço uma favela em Buenos Aires, em Bogotá, em Havana. A paisagem é muito semelhante. Nós temos uma cultura própria brasileira e isso deve ser considerado. Agora, o problema da favela na África, na Índia, na América do Sul, eu acho bastante semelhante. Ok, vamos. Desculpa interromper, mas vamos. Quem mais tem a pergunta? Question. Boa noite. Eu sou a Laura, eu sou arquiteta e eu moro na favela da Gaborone, no Leme. É uma favela urbanizada que deu certo, está pacificada também. Minha pergunta é, a senhora apresentou um projeto em São Paulo onde teve edifícios queridos pelos moradores, escolas de dança, etc. O que me preocupa no Rio é que parece que a questão social na urbanização da favela não está muito considerada. Tipo, eu vejo escadas novas na minha favela, tá ótimo. Não tem rampa para subir com a matéria de construção, não tem estacionamento pro caminhão, não tem posto de saúde novo. Queria saber como esse planejamento está feito para incluir a questão social. Porque também o projeto Minha Casa Minha Vida me preocupa no sentido de como que é de botar as mesmas pessoas de uma favela, com todos os problemas sociais que tem, incluindo a violência, tráfico de droga e armas, botar eles em prédios mais longe. O que vai acontecer com isso? Pergunta é essa. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu contar uma história e tentar fazer uma pergunta rápida. Tem uma regra de contratação de pessoas. Eu procuro sempre contratar a pessoa que mora mais longe.
isso deve ser porque eu morei longe a minha vida inteira. Eu acho que essas pessoas que trabalham com arquitetura, que andam mais pela cidade, são pessoas mais interessantes. Então eu tinha uma estagiária no escritório, que ela era da favela da Maré, e ela era ótima estagiária, mas num dado momento ela chegou para mim e disse que ela estava interrompendo o estudo de arquitetura porque ela ia abrir uma loja dentro da favela, porque ele iria ganhar muito mais dinheiro. Acho que essa é uma história um pouco uma alegoria do desafio que eu acho que a gente tem no que toca as cidades brasileiras, e principalmente no que toca aos pensamentos de planejamento urbano para as cidades brasileiras. E a minha, de certo modo, agonia e ansiedade é reconhecer que temos hoje insumos financeiros e econômicos muito propícios para uma produção de cidades melhores. Tá? A gente pode usar como outra alegoria o telefone. Tá? Então, 20 anos atrás, uma linha de telefone controlada pelo Estado custava $2.000. Hoje temos mais celulares, quase, né, mais celulares no país do que pessoas. Então, eu entendo a minha preocupação sempre no que toca ao estudo e à dedicação às áreas informais, é o descolamento do pensamento sobre a cidade como um todo. Temos hoje uma política financeira bastante efetiva, que é o Minha Casa Minha Vida, mas que ela produz até um certo borderline, e ela, para produzir qualidade, ela precisa avançar em termos, primeiro, financeiros. É necessário que esse recurso que existe financeiro precisa ser complementado para produzir qualidade. Essa complementação financeira é uma instância do ponto de vista local. Compete muito, em essência, aos municípios complementarem esse recurso. Então, por isso que eu acho que a gente acaba vendo, vou te passar uma foto, um amigo que mandou de Santarém, uma urba como Minha Casa Minha Vida após uma chuva, como se essa não fosse uma informação relevante, chuva na região amazônica. Então, a minha preocupação, e essa é a pergunta, a partir de que ponto esse olhar sobre as áreas informais, ele de fato está produzindo um input para o nosso planejamento das cidades como um todo. Tenho a preocupação e tenho a sensação de que isso acaba produzindo um universo de diálogo fechado. Isso não traz informações para o planejamento maior da cidade. E aí volto e insisto nessa tese. Temos hoje condição econômica e financeira de avançar na produção de cidades melhores. E acho que não conseguimos, e acho que os arquitetos têm muita responsabilidade sobre isso, estabelecer diálogos sobre o ponto de vista de produção da cidade, como produzimos as cidades brasileiras hoje, por que a gente não traz esse input da informalidade, da necessidade de moradia para esse enorme contingente populacional trabalhador. Fato é que nos cenários de crescimento econômico brasileiro, as favelas estão crescendo. Fato é que as estruturas de planejamento urbano, no nosso campo de discussão urbanístico, ele consegue ainda produzir muito bem a cidade formal, entretanto, ele não tece comentários, estratégicas e lógicas e teorias novas para o campo da informalidade. Porque o campo da informalidade é um campo apartado das lógicas urbanas. Então, a pergunta é, para vocês profissionais dedicados a essa área, essa dedicação acaba produzindo um certo, eu vou usar, não sei se consegui traduzir, uma casmurrice, ou um aprisionamento desse campo de discussão. Como é que vocês veem isso? O input das áreas informais trazendo contribuição para a produção da cidade formal e vice-versa. Bem, agora são muitos temas, então vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, a arte brasileira, ela mudou completamente, começou a ser reconhecida no mundo, e até hoje você vê exposições dos neoconcretos. Quando a Leopsica foi para a Mangueira, descobriu os parangolés no Japão, todo mundo. Então, verifica-se que existe uma capacidade cultural nessa forma de organização mais forte. É importante que a gente, quando pensa na educação, incorpore. Porque você pegar um aluno que sai da Maré ou de Paraisópolis e ele entra na Universidade de São Paulo, sinceramente, a competição não é justa.
ele não comeu, passou em esgoto, fez um curso ridículo, etc. e tal, que é completamente diferente da educação de um cara que estudou numa favela. Então, isso é um aprendizado, eu acho. A educação, para que nós incorporemos os mais pobres no país, ela não pode ser também educação formal. Ela tem que incorporar aprendizados que a arte está aí. Ninguém escreve, ninguém faz um quadro em alfaville, ninguém produz arte em alfaville no condomínio fechado. Ou ninguém escreve samba, como o Rainer falou, morando num condomínio fechado. Vai ficar muito sem graça, o cara não vai ter que contar. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, na questão da educação, agora já para quem trabalha nessa área. Eu acho que o intercâmbio, nós fizemos durante esses 8 anos em São Paulo, né, que eu trabalhei, muito intercâmbio com universidades estrangeiras. Nós fizemos com a Colômbia, começou vários workshops, trabalhos, os alunos vinham, os professores vinham, fizemos com a NTH, fizemos com Harvard, etc. e tal. Por que isso é importante? Porque, como dizem os opositores, sai na revista, é charmoso? Não. Porque, por exemplo, um cara de fora olha para o mananciais e diz: para que precisa ter proteção de 50 metros num reservatório que é construído? Ele não é um rio. Então, você tem boas experiências a ser jogada. Você cresce, aí você foge do que você está falando, da casmurrice. Então, ao final do trabalho de 8 anos, nós constituímos os planos urbanísticos, etc., que hoje eles são usados na Secretaria de Desenvolvimento como política de planos de bairros formais, etc. Então, acho que o intercâmbio de ideias entre alunos e professores é fantástico, porque, como você perguntou, esse problema existe em todo mundo e em todo mundo há diversas soluções. Então, por exemplo, na África do Sul, chegou lá um governo, pós-Mandela, Mandela já tinha saído e decidiu: vou fazer 2 milhões de habitações, todas assim, 100 quilômetros das cidades. Virou tudo uma coisa que, se você visita, você tem vontade de chorar, porque é uma tristeza completa. O governo da Índia, da Arábia, favela do milhão de pessoas, ele está tentando, há 5 décadas, tirar a favela de lá e transformar num conjunto habitacional. Só que a produção econômica não permite, ninguém quer sair da Arábia, que é muito horrível, e por aí vai, Medellín tem suas soluções. Então, eu acho que esses intercâmbios são importantes. E, finalmente, Marcelo, né? Marcelo, eu acho que eu sou, tudo bem, não casei com favela, não quero transformar todas as cidades em favela, nunca vivi em favela, etc. e tal. Eu só acho que há aprendizados. E quando você trabalha no setor, eu sou professora da FAAP, da Universidades, há 50 anos, sou doutora e tudo mais, me dedico mais ao ensino que às favelas. Você tem aprendizados. O brasileiro, ele é doente, ele tem padrões que fogem à nossa realidade. A nossa cidade é isso, ela tem formalidade, tem informalidade, tem áreas que alagam, tem cidades como Paraupeba. Como é que você pode construir um conjunto em Paraupeba igual um conjunto que você faz em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida? Não pode, está errado, são realidades, um morador é diferente, com outra cabeça, ou vai lá no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a cidade informal mostra aprendizados. Eu não acho que tem assim, eu mudei de lado. Eu não quero mudar de lado, sou eu, me formei, sabe? Eu estudei, me dediquei. O cara que está lá em Paraisópolis, ele também não quer mudar de lado, ele não quer ir no clube que a gente frequenta, ele não vai se sentir bem, ele tem a turma dele. Só que a gente tem que respeitar essa turma. A gente não pode querer transformar o Brasil num país tudo igual, todo mundo mora no mesmo conjunto. A gente não está respeitando a diversidade. Então, morar em favela tem problemas, mas também não tem coisas boas. Tem alguma escola carioca de samba que tenha surgido num bairro rico? Não. Todas surgiram da criatividade das pessoas que moram lá com uma rede social construída. Isso é um aprendizado. Por que não está indo uma escola de samba em Higienópolis, em São Paulo? Porque eu moro lá, é muito chato, ninguém nem sabe dançar.
Então, acho que você tem que saber medir o que é bom, você tem que trabalhar em favelas, tem que ter profissionais que estabeleçam diretrizes, os arquitetos têm que saber fazer isso. Não é uma vergonha para o arquiteto fazer um projeto de urbanização, porque os projetos de urbanização, na minha opinião, demandam os melhores arquitetos desse país, e a gente não está reconhecendo isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar. E uma coisa de custos desse planejamento mal feito no Brasil. A gente recebeu uma herança dos anos 90 de um projeto que todos vocês devem conhecer, chamado Singapura. Repetia em toda a cidade o mesmo predinho nojento, horroroso, que ninguém gostava de morar. A recuperação, fizemos um programa de recuperação, e cada apartamento custou 3 vezes o custo do apartamento. Porque você tinha que fazer a reconstrução toda, fiação, segurança, tirar a favela que tinha se criado ali, resolver o problema dessas pessoas. Cada prédio de 500 moradores tinha 1.500 que moravam em favela, para você resolver, fazer todo o urbanismo que eles desejavam lá, demandavam, etc. e tal. Então, a gente não faz contas de quanto custa esse planejamento implanejado, totalmente sem visão do futuro, sem nada. Então, eu acho que a gente tem que, nós que trabalhamos, não é meu caso agora, mas trabalhei, você que trabalha no setor público, eu acho que de ambos os lados sempre há aprendizados para aqueles que querem transformar a cidade numa coisa melhor desse jeito. Eu concordo, eu acho que até agora, por mais que a gente tente, a gente não encontrou nada melhor do que a cidade para viver. Ela é um mecanismo fantástico, onde você troca ideias, briga com opositores, etc. e tal. Então, se é esse o lugar que a gente quer viver e não no mundo rural, a gente tem que aprender com todas as capacidades que nos chegam. Bom, eu acho que um monte de coisa foi falada aqui, a gente tem que dar uma organizada. Primeiro, que se foi falado aqui de que as favelas continuam crescendo, né? A gente tem uma apresentação que eu mostro que, a despeito de todas as políticas habitacionais, do BNH, toda a produção do BNH, o número de moradores em favelas sempre cresceu no Rio de Janeiro. Nunca houve um período que caiu. Né? E hoje, a taxa de crescimento dos moradores em favela, comparando os censos de 2000 e 2010, é muito mais alta do que da cidade formal, em termos absolutos e relativos. Então, existem estudos da ONU que dizem que em 2050, 1/3 da população mundial vai morar em favela. Então, o tema da favela não é um tema local. O tema da favela é um tema do modelo de desenvolvimento capitalista, estudante, em que a cesta de remuneração do trabalhador não incorpora os gastos com habitação, então o morador tem que se virar para morar. Isso aí é básico. A favela que está discutindo aqui não dá para naturalizar a favela. A favela é um produto, e eu falei isso aqui, um produto perverso no modelo de sociedade que a gente tem, em que cada vez mais parcelas da população são excluídas de um padrão de ganho salarial que permita morar na cidade formal. E numa cidade como a nossa, que se recusa a fazer qualquer tipo de controle de preço da terra, eu gosto, mas eu acho que quanto mais subsídio os governos locais colocarem no Minha Casa Minha Vida, mais o valor da terra vai comer esse subsídio e vai ser um pocinho fundo. Se a gente imaginar que como é que começou lá, não digo nem o Minha Casa Minha Vida, mas lá o parque, qual era o valor que se pagava por uma unidade habitacional no parque, e o que o Minha Casa Minha Vida paga hoje, eu duvido que o preço do material de construção, salário, os insumos de produção dessa unidade habitacional tenham crescido para essas taxas. O que cresceu foi o preço da terra. A terra que leva um subsídio habitacional.
Só que nas nossas sociedades é heresia falar em instrumento do Estado controlar o preço da terra. Então não tem solução para a favela enquanto a gente viver numa sociedade em que que é natural, se dizer assim, me incomoda isso quando estava atuando, chegar numa favela e dizer, não, olha que maravilha, agora vocês vão poder vender a favela está urbanizada, vocês vão poder vender os seus imóveis pelo triplo do preço que eles valiam antes. Eu acho isso um horror. A última coisa que eu queria é que uma terra que valesse o triplo, porque muita gente que fica aqui não vai poder sustentar essa situação e vai ter que procurar outro lugar. Então nós temos algumas situações que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é essa. Mantidas os modelos de desenvolvimento econômico que nós temos, as perspectivas, as projeções da ONU são essas. 1/3 da população mundial vai morar em favela. É bom viver em favela? Não pode mentir, claro que não. Não é. Não é. Por isso, demanda do Estado intervir, demanda dos arquitetos se dedicarem para tentar levar condições que melhorem essas condições, porque existem essas condições. O que a gente está dizendo aqui é que a favela tem um potencial, a dinâmica de vida das pessoas produz um espaço que tem potencial para ser melhor até do que o mercado produz em fora. Eu acho que tem. Eu acho que nós fizemos urbanizações em algumas favelas que viraram lugares ótimos, sabe? Fernão Cardim e outras que são favelas que são agradáveis. Você pode ter alguma ou outra unidade habitacional que é de má qualidade, mas você vai encontrar também casas dentro da favela que tem um padrão que você não encontra em habitação de classe média, né? Sérgio Magalhães tem um desenhozinho que ele costuma fazer da evolução da casa, o cara que pega a laje e tal, o cara que mora no conjunto habitacional fica estagnado, e o outro que tem possibilidade de chegar a uma... Você falou aqui, essa coisa é muito interessante. Os conjuntos habitacionais, inevitavelmente, tendem à degradação. As favelas que nós conhecemos, inevitavelmente, tendem a melhorar. Né? Elas começam muito bonitas, elas começam com péssima postura, mas as pessoas investem, o Estado investe e existe uma perspectiva de melhora das favelas. Se a gente visita uma favela que eu visitei há 10 anos atrás e hoje, essas favelas melhoraram. Você vê no Minha Casa Minha Vida, Favela Bairro, o projeto Mutirão, elas melhoraram. As pessoas colocaram mais recursos. Se elas se sentem seguras, elas colocam mais recursos. Agora, a favela é o resultado de uma exclusão. Ela não é um modelo de cidade. Eu tenho certeza disso. Mas nós não temos outra alternativa a não ser incorporar essas áreas. Porque a outra alternativa é a alternativa que fizeram em todos os Estados Unidos. Eu visitei Chicago ano passado, visitei vários projetos habitacionais, trouxe livros. Chicago foi um fracasso. Construíram milhares de unidades habitacionais e depois demoliram tudo. Demoliram tudo. Prédios com elevadores, então foram todos demolidos, abaixo, que viraram guetos de violência, guetos de miséria, piores do que as nossas favelas ali. Então, reconstruindo tudo de novo, e já com muita crítica a esse tipo de reconstrução. Né? Então, esses projetos de eliminação de favelas que foram feitos nos Estados Unidos, foram feitos em outros locais, que estão se tentando aí na Turquia, na Índia e tudo mais, no meu ponto de vista, tendem um fracasso, porque impõe uma lógica às pessoas que têm suas próprias lógicas e têm, de certa forma, sido exitosas em resolver essas lógicas. Os poucos recursos que têm, sobre trabalho, né? Elas trabalham 8 horas por dia, ainda chega em casa e continua trabalhando, assentando tijolo e batendo laje no final de semana. Então, o que eu estou... claro, depois que a laje está pronta, eu faço.
Mas esse que nós estamos aqui, como profissionais, não é querendo fazer da cidade uma favela, nós queremos fazer da favela uma cidade, respeitando aquilo que os moradores já colocaram ali do seu conhecimento, da sua forma de vida, do seu... Então, acho que quando o Washington fala se os arquitetos estão aprendendo, trazendo, eu participei de um debate em Brasília, tem um ano mais ou menos, e foi feita uma comparação entre os projetos habitacionais produzidos pelo PAC, por arquitetos que há muitos anos estão trabalhando com organizações de favelas, e o que está sendo produzido por Minha Casa Minha Vida. Não tem comparação. Os projetos desenvolvidos pelo PAC, pelos arquitetos do PAC, são de qualidade infinitamente superior ao Minha Casa Minha Vida. Mas não tem arquiteto fazendo o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é carimbo. Não tem arquiteto. Quer dizer, se o aprendizado está melhorando o projeto Minha Casa Minha Vida, não vai melhorar nunca, porque a lógica do Minha Casa Minha Vida não é de incorporar conhecimento, não é de incorporar experiência de quem trabalha ou trabalhou com organização de favelas ou projetos populares. É uma lógica de atender o mercado. Os caras têm aquele sistema de concretagem de forma deslizante e não abrem mão de usar aquilo de jeito nenhum. Então não tem arquiteto. O engenheiro pegou a plantinha do Ministério da Cidade, você mostrou aqui, adaptou o sistema de forma dele ali, fechou uma planilha de custo e pronto, não admite. Eu acompanhei o esforço dos colegas da prefeitura tentando, junto aos empresários, para que melhorasse um pouco a qualidade dos seus projetos. Não melhora porque muda uma vírgula na planilha de custo deles e eles não admitem mudar. O que se conseguiu fazer de bastante positivo foi a prefeitura comprar um terreno da Light, ela produzir um projeto de urbanização e ofertar para o mercado apenas as quadras para que eles produzissem as unidades habitacionais. E como estava desonerado o custo da terra na produção das unidades habitacionais, se exigiu um pouquinho mais de qualidade nessa produção de unidades habitacionais. Mas aí é a mão do Estado organizando o processo. Se deixar na lógica, Minha Casa Minha Vida, a lógica de mercado, o que nós vamos continuar a ver é isso. E eu acho que o subsídio tem limitações, né? Porque se o subsídio não estiver muito amarrado, ele é todo consumido pelo valor da terra e vai ser uma máquina de colocar mais e mais dinheiro em programas que vão continuar produzindo unidades de baixa qualidade. Eu vi o valor aumentar de 60 para 70, 75 mil reais a unidade e não vi nenhuma mudança de qualidade nos projetos. Nenhuma. Isso acrescentou um azulejo de melhor qualidade. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar na economia, né, no padrão de desenvolvimento das nossas cidades, que caminham inevitavelmente, mantidas as regras atuais do jogo, para esse crescimento das favelas, é a história. Eu posso demonstrar isso estatisticamente, né, com todo Minha Casa Minha Vida, todos os projetos de urbanização de favela, toda a melhoria da economia, a população de favela continua aumentando. Isso é inevitável. I will keep it short, I think, but I have some contributions maybe to say. It's obvious we have to differentiate our reading of the favela, and obviously I'm speaking here from the standpoint of an architect and urban planner, and it has been said a lot and summarized what are the potential from this standpoint, right? Urban planning. I think the favela has a lot of potential in terms of urban development and urban formation. So it offers solution to certain challenges to the cities, whereas maybe if you polarize the gated condominium, really is a problem. Urbanistically speaking, I'm convinced that the gated condominium is a big problem and a bigger problem than the favelas. This should be very clear. And the problem is that this discussion in Brazil
is missing. Just talking about what kind of city do we need, what kind of urban model do we want to have. Because very often what's happened is to mix like urbanistic questions too quickly with social questions. What is the problem? The real problem of the favela? The real problem of the favela is inequality, in my opinion. People don't have access to infrastructure, they don't have access to education and so on. This is not an urbanistic problem. This is a social problem. It's related to social segregation, which is in Brazil very, very strong, and it's obviously a political problem. So I would like to suggest to separate also these two discussions and to have a serious discussion what kind of urban model would be good, and in this sense I think we can talk about the potentials of the favelas. Vou fechar a sessão e eu gostaria de só fazer um comentário muito rápido. O Rainer mostrou num dos slides a cartilha de ocupação da Cidade de Deus. E naquele desenhozinho do Estado tinha escrito o seguinte: esta é sua casa, você pode melhorá-la, embelezá-la e aumentá-la. No projeto Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades, 50 anos depois, é estritamente proibido, não existe uma brecha que te conceda o direito de aumentar a sua casa. Então eu acho que se existe uma grande lição que a gente deve aprender com as favelas, sendo elas um fenômeno contemporâneo, é o seguinte: a ideia de projeto e a ideia de processo. Como a gente consegue entender que os mecanismos de processo precisam os mecanismos de projeto precisam incorporar a ideia de processo ao invés de um pensamento que visa um elemento final e definitivo. Bom, desculpa eu fechar a sessão de vocês, mas a gente já está no tardar da hora e queria agradecer de novo a Beth, ao Augusto, ao Rainer e ao Marco. Valeu. Um breve lembrete: amanhã é a última palestra dessa série, Favela e Meio Ambiente. Nós teremos o professor Kartik falando sobre a geração de